Olá, segundo ano, bom dia, boa tarde para você! Bem-vindos a mais um dia de aulas online desta semana. Estamos numa nova semana, começamos nesta segunda-feira e hoje é exatamente dia 30 de novembro. Nossa aula de ciências começou agora. Estamos encerrando mais um mês. Este mês agora de novembro encerra hoje, dia 30. Amanhã já começa dezembro. Estamos quase na contagem regressiva para o Natal, que é uma data comemorativa muito esperada pelos brasileiros. E na nossa aula de hoje de ciências, nós teremos um assunto novo, continuando com o nosso livro. Vamos conversar hoje sobre prevenção de doenças. Na semana passada, nossa última aula foi segunda-feira, foi exatamente no dia 23, e nós conversamos sobre saúde, sobre quais são os cuidados que devemos ter para termos saúde, para que a nossa saúde seja preservada, seja bem cuidada. E hoje nós vamos conversar sobre este assunto de prevenção de doenças, que é uma continuação falando sobre saúde. Eu peço então que você separe os materiais da nossa aula de hoje, pegue sua agenda, seu estojo, livro de ciências e também o caderno. Vamos usar sim o caderno. Primeiramente, teremos as tarefas no livro, ok? Então já pegue seu caderno também. E vamos começar a correção. Neste caso, no livro, na página 163. Página 163, 163, 163. A tarefa de casa de vocês foi apenas nesta página. E nós vamos fazer a correção agora. Todo mundo conseguiu pegar o cartão de vacinação para poder preencher? Porque para saber a resposta desse primeiro quesito, você precisa do seu cartão de vacinação, que é aquele cartão onde todas as vacinas que vocês tomam é carimbada, é registrada para que você não tome doses a mais nem a menos, certo? Então vamos lá. Primeiro, verifique o seu cartão de vacinação e, com a ajuda de um adulto, marque as vacinas que você já tomou. Aqui tem uma lista de diversos tipos de doenças. E as vacinas foram criadas justamente para nos prevenir contra essas doenças. Criar anticorpos, que são células que nos protegem quando algum vírus tenta invadir o nosso organismo, seja através do ar ou simplesmente das mãos, que as mãos sujas, elas sim podem transmitir vírus e bactérias que acabam entrando no nosso corpo e causando doenças. Você pode também contrair doenças através do contato direto ou indireto, que foi o nosso assunto da aula passada. Vamos lá? Paralisia infantil ou poliomielite. Essa doença causa paralisia nas crianças e elas vão precisar usar a cadeira de rodas. É uma das mais importantes vacinas que toda criança deve tomar. Se você já tomou essa vacina, marque. Eu acredito que vocês já tomaram. E aí vocês marcaram um X. Tem aí também as doenças difteria, sarampo, rubéola, varíola, BCG ou então tuberculose. A BCG é uma daquelas vacinas que é aplicada no braço, onde fica aquela marquinha parecendo um carocinho meio avermelhado. E todo bebê precisa tomar uma dose, com alguns anos depois você toma outra dose. E vai ficar aquela marca no seu braço. Mas é uma das vacinas também mais importantes. Tem também a meningite, que é uma outra doença, tétano, hepatite e cachumba. Eu sei que o tétano é um tipo de vacina que nós precisamos tomar a cada 10 anos, certo? Vocês ainda não têm 10 anos de idade, mas tomaram provavelmente quando eram bem pequenos, e quando vocês completam 10 anos, precisa tomar novamente, ou 10 anos após a sua primeira dose. Então, de 10 em 10 anos, é importante tomar essa vacina. E vocês marcaram um X nas vacinas que vocês tomaram contra essas doenças. É uma resposta
pessoal, ok? No segundo, leia as frases abaixo e identifique o tipo de transmissão de doenças. Use D para transmissão direta, vocês colocaram letra D, ou I para transmissão indireta. Apertar a mão. Você vai lá e aperta a mão de alguém, essa pessoa acabou de espirrar na mão, ou ela pegou em algum local que estava contaminado. Você foi lá, apertou a mão. Esse tipo de transmissão é transmissão direta, porque você acabou entrando em contato com uma fonte que estava contaminada. Nesse caso, as mãos. Letra D. Beber água contaminada. Caso você beba uma água que esteja contaminada, tomara que não, mas se acontecer de alguma pessoa tomar água contaminada, isso é um tipo de transmissão indireta. Letra I. Isso pode causar doenças, sim, como cólera ou outras doenças, verminoses e por aí vai. Usar copos mal lavados. Isso não é nada bom. Usar copos mal lavados. Isso é uma transmissão indireta também. Letra I. Tossir bem próximo às pessoas. Atualmente, quando pessoas estão tossindo próximo da gente, é um grande risco, caso a pessoa esteja doente, de transmitir, nesse caso, a Covid-19. Se a pessoa tossir perto ou espirrar, aí é uma transmissão direta. Por isso que é importante o uso da máscara, porque até falando, a gente solta gotículas de saliva e isso outra pessoa também pode pegar uma doença caso essa pessoa esteja contaminada. Então, vocês colocaram letra D. Tocar em um animal, se o animal estiver doente. Se estiver doente, o animal saudável não transmite, mas se estiver um animal doente, se caso esse animalzinho estiver doente, também uma transmissão direta. E o último, usar toalhas ou roupas de outras pessoas que estejam doentes, ou essa roupa esteja contaminada com algum vírus. Isso também é transmissão indireta, letra I. Por isso que é importante que cada um de nós tenhamos nossa própria toalha de banho, toalha de rosto, assim como as escovas de dente são coisas que a gente não compartilha. Pentes para pentear o cabelo, escova, nada disso se compartilha. Cada pessoa tem que ter a sua. Inclusive copos, garrafas precisam ser bem lavados caso outra pessoa for utilizar. Por isso é importante a higienização desse tipo de objeto. E se for uma toalha, por exemplo, compartilhada, ela precisa ser muito bem lavada para que outra pessoa possa utilizá-la depois. Então, ficou D, I, D, I. Certo? Essa foi a tarefa de casa de vocês da segunda-feira. E nós vamos continuar com o livro. Temos uma leitura para fazer na página 164 e nós já daremos continuidade com este assunto. Vai envolver também saúde e isso nós vamos conversar agora, prevenção de doenças. Vocês viram na tarefa agora de casa uma lista com várias doenças, mas não existem apenas essas doenças. Tem inúmeras, várias doenças e vão surgindo outras, infelizmente, como foi o caso agora dessa doença, dessa Covid-19, que é transmitida por um vírus. E esse vírus a gente pode contrair de outras pessoas através de aperto de mão, de abraço, de um beijo, até no rosto. Um beijo no rosto. A gente pode contrair também através de objetos, caso essa pessoa esteja com a mão contaminada, ela foi lá e pegou um copo, aí a outra pessoa foi lá e pegou o mesmo copo, passou a mão no nariz, coçou o olho, ou então colocou a mão na boca, aí o vírus vai e entra. Então, tem que ter esses cuidados. Além de manter o distanciamento, precisa ficar distante, no mínimo de 1 metro, longe das pessoas, precisa, principalmente pessoas desconhecidas. Pessoas da sua casa e vocês convivem, certo? Sempre próximos. Mas pessoas da rua precisam manter a distância, o uso da máscara e a higienização das mãos, principalmente. Mas falando sobre prevenção de doenças,
Vamos ver o texto o que ele está nos trazendo. A melhor maneira de prevenir doenças é adotando uma alimentação variada e nutritiva, junto a uma boa higiene do nosso corpo e do ambiente. Uma alimentação nutritiva ela está composta de frutas, verduras, legumes, cereais e também muita água. Mesmo que a água seja uma bebida, ela é considerada um alimento e é um alimento que não pode deixar de ter. Porque se uma pessoa ingere pouca água, ela bebe pouca água, ela pode sim contrair doenças causadas por bactérias lá no sistema urinário. E o nosso sistema urinário, ele elimina essa urina e fica mais fácil de eliminar essas bactérias que compõem o nosso sistema urinário através da constante consumo de água. Então, quanto mais água nós bebemos, claro que a gente vai urinar mais vezes. Você tem que estar o tempo todo indo para o banheiro. Não é muito legal, você tem que estar o tempo todo indo para o banheiro, mas você está trazendo saúde para o seu corpo. Os nossos rins, eles filtram o nosso sangue, tirando todas as impurezas, as sujeiras que tem no nosso sangue. E com o consumo de água com mais frequência, você está ajudando o seu rim. E se a sua urina, nesse caso, observe, quando você for urinar, for fazer o xixi, observe, se a sua urina estiver escura, um amarelo muito escuro, significa que você está desidratado. Desidratada, você está bebendo pouca água. Se ela estiver bem clarinha, quase transparente, aí sim, ó, legal, muito bem, continue bebendo bastante água. Então, tem que beber no mínimo 8 copos, certo? De 200 ml, 250 ml aproximadamente. 8 copos ou mais por dia. Quanto mais velha a pessoa, mais alta ela for, mais pesada, ela precisa de mais água, certo? Para os adultos, estima-se que aproximadamente 2 litros de água por dia. Mas isso não é muito, não? Não, não é. É o suficiente. Varia de pessoa para pessoa, de peso para peso. E a ingestão de água, ela precisa ser aos poucos. Claro que você não vai tomar 2 litros de água, até mesmo porque o nosso estômago não aguenta. Ele tem uma capacidade limitada. Você não vai colocar 2 litros de água dentro do seu estômago, você não vai aguentar. Tem que tomar aos poucos, vai tomando 3 copos aproximadamente de manhã, toma mais 3 à tarde e evita de tomar durante as refeições, que isso atrapalha a digestão. E aí você pode dividir. Você toma uns 3 copos de manhã, toma mais 3 copos à tarde, de horas alternadas, e toma uns 2 copos à noite, ou mais 3 copos. E aí você divide e vai tomar entre 8 e 9 copos de água aproximadamente, ou mais se você consumir. Se você gostar bastante de água, melhor ainda, que aí vai ser muito mais fácil. Você consumir a água que você nem vai perceber. Mas é bom também evitar da gente tomar água durante as refeições. Você vai lá e almoça. O feijão, o arroz, a carne, a salada, o que mais você consome. E aí você vai e toma um copo d'água. Essa água que vai se misturar com a comida vai atrapalhar a digestão. É importante também a gente tomar meia hora antes de comer um copo pequeno de água, que isso vai auxiliar na digestão, certo? Antes de comer, 30 minutos antes. E aí, depois que você almoçou, você espera 2 horas depois para tomar água. E isso vai contribuir para que a digestão da comida ela seja melhor. Falando não só da boa alimentação, do consumo de água, nós precisamos também ter uma boa higiene para prevenir as doenças. Como vem falado constantemente, vocês veem direto na TV, os adultos falando no jornal,
nas redes sociais, em tudo que é canto tem dizendo, nos outdoors, então, em vários lugares, você encontra quais são as medidas de higienização que precisamos ter ao circular pela cidade, ao andar pelo seu bairro. Precisa o quê? Passar o álcool em gel nas mãos, que isso elimina 99% das bactérias. O uso da máscara e também precisa manter o distanciamento, mas nesse caso da higiene seria das mãos, pois as nossas mãos elas pegam em vários objetos ao longo do dia, a gente nem percebe, a gente faz tão automaticamente que você nem percebe que começou a tocar vários objetos. Se a gente for contar em quantas coisas a gente toca durante o dia, então você vai ver que são várias coisas que você pega com as mãos no decorrer do dia. E a higienização ela é muito importante também para prevenir doenças. Doenças na sua pele, transmissão de vírus para que esses vírus também não entrem no seu organismo. Além de manter a higiene do nosso corpo, tem também que manter a higiene do ambiente, onde você vive e por onde você passa, especialmente onde nós dormimos. Precisa que o quarto seja arejado, que as camas estejam forradas com forro de cama limpo, e se você for alérgico, trocar com maior frequência, para que a casa fique com as janelas abertas e o ar possa circular. Aquele ambiente precisa estar livre de poeira ou com o mínimo de poeira possível, um lugar limpo e adequado para se estar. Entre os seres humanos convivem os animais e eles também precisam de vacinas e cuidados higiênicos. Como eu expliquei na aula passada, os animais precisam tomar vacinas, precisam ir ao consultório veterinário, pois são seres vivos que necessitam de cuidados especiais. E o ambiente onde esse animal está, ele precisa ser limpo. Você não vai deixar lá o cachorro, o gato em qualquer lugar. Lugar sujo. Os animais fazem as necessidades fisiológicas dele, ele faz lá o seu xixi, o cocô, e esse local precisa ser limpo. A caixa de areia dos gatos precisa ser lavada, vai lá e coloca uma nova areia, assim como o local onde os cachorros também fazem suas necessidades, precisa lavar com desinfetante, com água sanitária, para que aquele lugar não fique contaminado. Inclusive, pode até transmitir doenças para a nossa pele. A gente acaba pisando sem querer ou tocando e se contamina. Por isso que o lugar onde os animais vivem precisa ser limpo. Os animais que têm um maior contato e compartilham ambientes com seres humanos, como os animais domésticos, precisam ser vacinados contra doenças para evitar a propagação de problemas de saúde entre outros animais e pessoas, porque os próprios animais podem transmitir a doença de um para o outro. Caso você tenha ou você conheça alguém que tenha mais de um animal em casa, eles também podem transmitir de um animal para outro algumas doenças. Por isso que é importante a higienização e a vacinação dos animais para prevenir essas doenças. É assim como existem algumas doenças que os animais podem transmitir para os seres humanos. Por causa disso, que tem que ter esses cuidados que eu falei. Alguns animais silvestres possuem veneno que é injetado nas vítimas por meio de uma picada e por isso são denominados de animais peçonhentos. Caso eu pergunte para você o que é um animal peçonhento, é um animal conhecido como um animal venenoso, que ele transmite esse veneno através da sua picada na pele. E aqui tem alguns exemplos. Dependendo do veneno, a vítima pode desenvolver graves problemas de saúde. Tem alguns exemplos aqui de animais peçonhentos. Tem aí a aranha. Tia, mas são todas as aranhas peçonhentas? Não, não são todas. As aranhas, vamos dizer assim, domésticas, aquelas que têm as pernas bem compridas, que costumam fazer as casinhas delas, as teias dela no nosso telhado, elas não são consideradas as aranhas venenosas. As aranhas peçonhentas não são todas, são algumas espécies específicas, incluindo aquelas aranhas que estão diretamente na natureza. Caso você vá acampar ou visitar algum lugar que tenha muitas árvores, bastante mato, seja alguma reserva, algum lugar assim, precisa ter alguns cuidados para que você não seja surpreendido
com uma aranha, certo? Tem também as serpentes, como é comum chamá-las de cobras, mas o nome delas mesmo é serpente. E são todas? Também não. Não são todas as cobras, as serpentes que são peçonhentas. Existem algumas específicas que sim, podem transmitir o veneno através da picada. Elas injetam diretamente na pessoa, sendo na perna, no braço, onde ela picar. Por exemplo, tem a jararaca, a surucucu e a cascavel. São exemplos, tá? Não são todas. E existe também a cobra chamada de coral, que é a coral verdadeira. Existe a coral falsa e a coral verdadeira. A coral verdadeira, ela sim, também é uma serpente peçonhenta, é uma cobra peçonhenta. E tem também um muito conhecido nas áreas urbanas, que é o escorpião. O escorpião, dizem que é muito comum ele viver próximo das baratas, porque as baratas são o alimento dele. Então, se você vê uma barata, você vê algumas baratas andando em algum local, é provável que tenham escorpiões lá, porque os escorpiões vão lá atrás das baratas para eles se alimentarem. E os escorpiões, eles também contêm veneno. Pode ser que não seja fatal. Transmitem o veneno através da picada e ele é bem perigoso para crianças pequenininhas e também para os idosos. Se você ver um escorpião, chame um adulto imediatamente. Não tente pegá-lo, não tente guardá-lo num vidro. Chame um adulto caso você veja algum desses animais. É importante que você chame alguém para lhe ajudar a tirar aquele animal desse local. Tudo bem? Então, não invente de colocar a mão, nada de colocar a mão nesses animais, porque eles são peçonhentos e podem transmitir esse veneno para você. E pode ser bastante perigoso. São exemplos de animais peçonhentos e espécies de aranhas, cobras e escorpiões, mas também não são todos os animais, como eu expliquei, que são peçonhentos, certo? Só são alguns. Os ratos, baratas e mosquitos, bastante presentes em ambientes urbanos, transmitem doenças aos seres humanos. Podemos combatê-los principalmente realizando a higienização de nossas casas e dos espaços públicos que utilizamos. Ratos, baratas e mosquitos, eles são comuns nas áreas urbanas, que é o local onde nós moramos. Mas para evitar que esses animais cheguem à nossa casa, tem que cuidar de quê? Do lixo, principalmente. Não deixar esse lixo destampado, não deixá-lo de qualquer jeito, colocá-lo dentro de sacos plásticos específicos para isso, aquelas sacolas plásticas do supermercado também que servem, colocar lá o lixo tampadinho dentro do lixeiro para evitar que esses animais eles cheguem até lá, porque os ratos, as baratas, vão atrás de alimento. E os ratos se alimentam de restos de comida. Se ele vê resto de comida lá no seu quintal, lá espalhado, com certeza vai aparecer rato lá. E os ratos transmitem doenças e doenças graves, bem graves. Então também nada de tocar num rato caso você veja. Os ratos geralmente eles correm quando eles verem os seres humanos. Mas se você conseguir chegar perto de algum ou algum rato passar perto de você, não toque nele, certo? Fique distante e chame uma pessoa também, avise alguém de sua casa que você acabou encontrando um rato. Restos de construção, como tijolos, telhas, restos de madeira, ou então quando junta aquela quantidade de garrafas que estejam mesmo viradas para baixo por causa da dengue, são um lugar onde os ratos gostam de se esconder. Então também é importante evitar acumular alguns desses objetos ou então restos de obras no nosso quintal, que isso pode servir de casa para escorpião, para as baratas, para os ratos e aí pode trazer doenças para a gente. Os mosquitos também, para pessoas que são alérgicas, os mosquitos com a sua picada podem transmitir aquela coceira que parece que não vai parar mais. Então, também é importante manter o lixo sempre tampado dentro dos tambores, dentro do lixeiro com tampa, para evitar a proliferação de insetos também, tá bom? Muito bem.
Agora que nós já concluímos o nosso texto da aula de hoje, a tarefa de classe será nas páginas 165 e 166. Vamos lá? Coloquem classe aqui acima e vamos responder a atividade. Você vai precisar de lápis de cor para responder esse primeiro quesito. Portanto, já pegue o seu lápis de cor do estojo que nós vamos precisar. Primeiro quesito, descubra e pinte a cena em que as crianças correm o risco de contraírem doenças. Tem aí a cena 1 e a cena 2. Qual dessas que essas crianças podem contrair doenças? Qual é o ambiente? O 1 ou o 2? Observe. É o ambiente 1. Por que o ambiente 1 as crianças podem contrair doenças? Porque ele está o quê? Cheio de sujeira, de lixo. Vejam, tem um monte de restos de papel, garrafas, sacos de lixo. Tem até aqui ratos próximo das latas, estão vendo aqui no cantinho? Você vai pintar essa primeira cena aqui com a cor que você quiser, certo? E aí, depois que você pintar, você vai responder a letra A do primeiro e a letra B. Letra A. Você pintou a primeira ou segunda cena? Primeira cena. E por quê? Você vai responder o seguinte. Como são duas perguntas em uma, você vai colocar a primeira cena. Ponto. E uma sugestão de resposta que eu vou dar para vocês, porque o ambiente está sujo e mal cuidado. Esse ambiente aqui, o número 1, ele está muito sujo. Viram quanto lixo tem jogado pelo chão? Está cheio de lixo aí. E é por isso que nós pintamos a primeira cena, que é a que está mostrando tudo isso. Primeiro, finalize sua resposta com ponto final. B, a segunda perguntinha, letra B. Escreva duas sugestões que ajudem a manter um ambiente saudável. É uma resposta pessoal. Você pode colocar, por exemplo, jogar o lixo de maneira correta, deixar o lixeiro tampado e por aí vai. Você pode colocar outras sugestões também. Isso é uma resposta pessoal, ok? Eu dei essa sugestão para vocês. Agora, virando a página, vamos para 166. Segundo quesito, pinte os quadrados de verde para o certo e de vermelho para o errado. Pegue estas duas cores do seu lápis de cor e vamos pintar os quadradinhos no final das frases. Letra A. Ana ganhou um gatinho e o levou para vacinar. Isso é certo ou errado? Certo, você vai pintar esse quadradinho de verde. Precisa sim levar o animal para vacinar. Letra B. O lixo da minha casa é jogado em um terreno baldio. Isso é certo ou errado? Errado. Pinte de vermelho. Não é o local adequado para se jogar o lixo, não. Precisa colocar nos caminhões do lixo, que aí ele vai ter o destino certo. Pinte de vermelho. Letra C. Combatemos doenças principalmente pela higiene e pela boa alimentação. É assim que a gente combate doença? Com higiene e boa alimentação? Sim, é desse jeito. Pinte de verde. Letra D. Animais domésticos não necessitam de cuidados, pois não contraem doenças. Certo ou errado? Errado. Pinte de vermelho. Muito pelo contrário, os animais são seres vivos e sim, eles podem contrair doenças e até transmitir. Letra E. Algumas espécies de aranhas e cobras são exemplos de animais peçonhentos. Certo ou errado? Essa resposta é certa. Pinte também de verde. São algumas espécies, tá? Não são todas, são só algumas. Pinte então de verde. Terceiro, ligue corretamente. Médico de animais, o animal doméstico precisa de, animais peçonhentos transmitem doenças. E ao lado tem cuidados higiênicos e vacinas, veterinário, mosca, rato e barata, aranha e escorpião. Médico dos animais é o veterinário, você vai ligar. O animal doméstico precisa de quê? De cuidados higiênicos e vacinas. Então, você vai ligar também.
Animais peçonhentos. Quais são os exemplos? Aranha e escorpião. Ligue também. E transmitem doenças, mosca, rato e barata. São alguns insetos e mamíferos que transmitem doenças. E você vai ligar também. Quarto quesito, construa palavras ordenando as sílabas e escreva abaixo a frase formada. Você vai colocar então na ordem. São, vem, pré. Prevenção. É tudo o que se faz para tentar evitar as doenças. Prevenção é tudo o que se faz para evitar as doenças, é o que você vai escrever no quarto quesito. Terminamos nossa atividade de classe. Complete a frase, finalize com ponto final e comecem com letra maiúscula, certo? Essa frase. Agora que você acabou a sua atividade de classe, para casa vocês farão 3 perguntinhas apenas no caderno. Comece fazendo o cabeçalho, nome da escola, data, aluno, pula linha, tarefa de casa, pula linha e o primeiro quesito. Primeira pergunta, por que é importante tomar as vacinas? Ponto de interrogação, pule 4 linhas. Segundo, quais são as doenças mais comuns? Ponto de interrogação, pule 3 linhas. Terceiro, desenhe um animal peçonhento, vírgula, e pesquise os sintomas e o tratamento necessário à sua picada, vírgula, escrevendo-os abaixo. Ponto final e você vai deixar as próximas linhas. Essa atividade de casa são apenas 3 questões, onde você vai responder, certo? De acordo com o que nós conversamos hoje. Pode pesquisar na internet, fiquem à vontade. E nesse terceiro você vai precisar desenhar um animal peçonhento. Escolha um, desenhe e você vai pesquisar quais são os sintomas que eles podem causar através da picada. Os sintomas que a pessoa tem. E depois você vai colocar qual é o tratamento necessário que essa pessoa que levou a picada desse bicho precisa ter para cuidar de sua saúde. Combinado? Respondam, compartilhem as 2 tarefas que eu quero ver lá no aplicativo e eu te espero na nossa próxima aula. Amanhã teremos aula de matemática. Eu vou ficando por aqui, segundo ano. Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!